E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Shift Podcast Educação que Transforma. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha amiga Ingrid. Ela é ex-aluna do Instituto Federal, lá de Nova Andradina. Após se formar, passou no concurso público e hoje é servidora pública federal e atua como técnica em informática. E também está prestando inúmeros concursos aí, então tem uma história interessante para vocês acompanharem. Vem com a gente! Ingrid, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Trocar essa ideia aqui num sabadão, né? Sabadão de manhã. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Onde você nasceu, onde você começou seus estudos. Era uma boa aluna, era aplicada, tirava 10. Como é que era? Então, eu nasci em Nova Andradina. Uhum. Aí até a 4ª série eu estudei lá. Certo. Depois a gente se mudou de cidade, pra cidade vizinha ali. Aí continuei os estudos lá. Até... Nova Andradina no Mato Grosso do Sul mesmo. Mato Grosso do Sul mesmo, isso. Aí eu era uma boa aluna. Sempre fui, assim, aquele tipo nerd que me preocupava em tirar nota boa. Entendi. Mas acho que nunca fui a melhor, assim, da turma. Mas sempre tive ali uma média boa. Certo, certo. Meus pais eram bem, assim, meu pai principalmente bem rigoroso. Então, tipo assim, cobrava, ficava em cima. Se eu tivesse um 8, ele já perguntava por quê. Sério? Era desse nível. Se tivesse um 8 lá em casa, meu pai comemorava. Mas, assim, isso eu acho que foi bom porque incentivava. Sim. Ele ia sempre ia fazer melhor. E aí você, nessa parte inicial, você estudou em escola privada, escola pública? Sempre escola pública. Sempre escola pública. Sempre escola pública. Aí, quando eu tava no ano, eu conheci o IF, né? Ele tava acabando de abrir lá em Nova Andradina. Aí eu me inscrevi, fiz a prova, entrei. Isso em 2011. 2011? Isso. Foi quase no começo do IF aqui no Mato Grosso do Sul, né? Quase no começo. A minha turma foi a 3ª. O campus Nova Andradina foi o primeiro do IF, né? A começar a ter aulas. Foi. Em 2010. Aí teve 2 turmas em 2010 e eu entrei na turma de 2011, no começo do ano. Nossa! Aí tinha opções de curso? Era informática ou agropecuária. E o agro não te interessava muito. Porque eu sou medrosa, assim, eu tenho medo até de barata, então não ia ser pra mim. Entendi. Aí eu escolhi informática, meio assim, sem saber. Eu não sabia nem exatamente o que era, mas eu queria ir porque era uma escola diferente, assim, sabe? Com 15 para 16, né? 15 para 16 anos, 15 anos na 15 época anos, eu tinha. Né? Aí eu, assim, não é diferente, meus amigos também foram, 2 amigos meus que estavam comigo e tal, eu falei, vamos. Aí cheguei lá meio que não sabia muito o que era, mas a gente vai aprendendo. Primeiro que só pra chegar na escola já era uma coisa assim, um desafio, porque 23 quilômetros da cidade, terra e tudo. Não era na cidade urbana, era rural? Não, era rural, era o campo rural. Ele era 23 quilômetros fora da cidade. Hoje em dia tem asfalto, depois de muita luta, mas na época não. Então, assim, quando chovia, certeza que ia atolar. Nossa. Eu sou sortuda porque, assim, tinha 2 ônibus que eles eram, a gente chamava de amarelinho, então eram os traçados, não atolavam. Mas se você não conseguisse entrar nesses, os outros, certeza. Nossa. Eu nunca atolei. Assim, eu acho que ou era muito ligeiro ou muito sortudo. Então, assim, eu... Era puxado, mas era bom também, porque era uma aventura. Sim, adolescente, né? Qualquer coisa é uma aventura. Quanto tempo que foi o curso no IF ali? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Era 3 anos e meio. Então, aí eu entrei em 2011. Em 2012, eu consegui tipo um estágio, assim. Um parente meu, ele tinha uma loja de informática e dava uns cursos de instrução de informática básica. Aí, como eu tava fazendo o curso, ele me chamou pra ajudar lá a instruir as pessoas. Então, formatar computador, né? Basicamente, formatar computador e ajudar, assim, na questão... Porque as pessoas iam lá aprender a usar computador. Então, entendi. Tipo assim, a gente explicar pra ela o que era o mouse, como que funcionava, como que ligava o computador. Aí apresentava, tipo, o Word. Olha. Aí dava uns textos lá pra elas, ensinava elas a digitar, essa parte básica, assim. Foi informática, você foi professora de informática básica ali. Básica. Entendi. Aí eu fiquei nessa, digamos assim, primeira experiência profissional, eu acho que uns 6, 8 meses. Só que, como o IF é bem puxado, e aí eu não consegui conciliar. Aí eu falei, não, o importante mesmo é o estudo, né? Aí eu saí e continuei só estudando. Aí eu, no final do curso, isso já em 2014, tem o estágio.
Aí foi a minha próxima experiência profissional, que aí eu fiz primeiro, metade do estágio obrigatório eu fiz na prefeitura de Nova Andradina, foi nas escolas lá, a gente era dividido, cada grupo ia para uma escola e a gente ficava na sala de informática também, ajudando os alunos, dando manutenção nos computadores, ajudando os alunos a usarem e tal. E aí, depois, durante esse estágio, ele era bem longe da minha casa. Longe assim, né? Porque meu referencial de longe mudou. Mas assim, pra Nova Andradina era longe. Aí eu consegui um outro estágio em uma empresa privada perto da minha casa. Entendi. E aí eu falei, vou, porque aí às vezes já tem uma oportunidade pra mim, depois que eu terminar o estágio, eu ser efetivado. Sim. Aí eu fui, mudei de estágio e entrei nessa empresa na área de informática também. Aí era o assistente do cara da TI, né? Então, assim, eu fazia de tudo. Que ele mandava na área de TI, eu fazia. E aí eu fiquei lá também, terminei o estágio. Quando eu terminei o estágio, aí eu terminei e saí. Aí eles falaram, deixa seu currículo que quando precisar a gente te chama. Aí isso foi no meio do ano. Em outubro, setembro, mais ou menos, eles me chamaram. Aí como foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Carteira assinada. Aí eu entrei pra fazer o que eu já fazia no estágio, basicamente, só que aí integral. Aí eu fiquei 4 meses nessa empresa. Aí você já tinha concluído o IF. Isso, já tinha concluído o IF nessa época. Tá. Então, assim, pra concluir a parte do instituto ali, você ficou 3 anos e meio. Como que foi a sua experiência ali com os professores? Foi uma mudança do ensino fundamental ali? Eu lembro que no primeiro semestre, assim, tem aquele impacto e tal, e os professores também eram bem rígidos, assim. Eu vejo hoje que era meio que pra formar a gente, pra ensinar a gente a estudar sozinho, pra quando chegar na faculdade a gente não ter esse impacto. Então, o IF, ele já encurta esse caminho. Já encurta. Porque, às vezes, quando em outras escolas, você tá naquele ritmo no ensino fundamental, ensino médio, meio que o mesmo ritmo, na hora que você chega na faculdade, você tem aquele baque. No IF, eu não senti muito isso quando eu fui pra faculdade, porque eu já estava nessa transição. E aí, no primeiro ano, eu fui assim, primeiro semestre e tal, passei normal. No segundo semestre, eu começou a parte de programação mais assim, mão na massa mesmo. Meu semestre era mais teoria, mais lógica de programação, eu fui bem, a parte que eu gosto e tal. No segundo, comecei o semestre e tal, foi bem a hora que trocou de professor. Eu gostava muito da professora do tipo, lógica de programação 1, a hora que foi pra 2, trocou de professor. E era um professor novo. Ele era muito bom, só que ele ainda tava aprendendo a didática. E aí, era diferente da outra, me deu um baque. Aí, no primeiro bimestre, fui lá e tirei, sei lá, 3.9 de BET. Eita! Aí você falou, não vou dar conta. Não vou dar conta, não vou passar. Aí, lá no IF tem muito, pelo menos na minha época, tinha os PS, que eram os atendimentos ao aluno. Então, você ia lá tirar dúvida, e aí saiu essa nota, eu falei, não, preciso morar nessa escola. Então, assim, o meu curso era de manhã, mas todo dia, tipo, pelo menos 3 vezes na semana eu ficava o dia inteiro. E aquela luta também, né? Que aí tinha que levar marmita, porque não tinha comida lá, era uma... Mas, tá, preciso passar. E aí eu fazia, mas não tava indo fazer exercício. Basicamente, ficava lá pra fazer exercício. Aí, eu lembro como se fosse hoje, o professor da disciplina, nossa, ele chegou pra mim no corredor. Ele falou assim, Ingrid, tal, tô vendo que você ficou com a média meio baixa e tal, o que aconteceu? Eu falei, então, professor, não sei, não tô conseguindo e tal, não acho que isso não vai ser pra mim. Aí ele falou, não, vamos fazer assim, nós vamos passar, né? Eu falei, né, eu queria, mas assim, não sei se vai dar. Isso assim, já quase no final do semestre. Ele falou, nós vamos passar, você já tá vindo nos atendimentos, continua aqui, a gente vai. Desse dia pra cá, assim, ele basicamente pegou na minha mão. E aí, ele me ajudou. Eu falo assim, foi a virada de chave. Hoje, assim, porque eu acredito que na área da programação, você tem que ter a base. As pessoas às vezes começam e ficam muito preocupadas. É porque você precisa aprender a linguagem tal, X, Y, Z. Existem milhares. Na minha visão, você não precisa saber linguagem pra ser bom. Sim, saber... Você precisa saber a lógica, que é a base, a lógica de programação. Se você souber isso, você consegue aprender qualquer linguagem. Depois você se especializa em uma ou em outra, mas pra você começar... O que importa é a lógica. E era essa disciplina que ele dava. Então, ele me ajudou, assim, muito. Aí,
eu digo que eu realmente aprendi. Eu não passei por passar, porque tem matéria que você vai lá, passa pra passar, nunca vou usar isso. Naquela eu aprendi por passar mesmo. Então, assim, foi um marco. E aí, depois disso, das outras foi mais de boa. Das outras, assim, não tive mais esses perrengues. Então, eu lembro desse perrengue. Eu até fazer uma menção com o professor Rodrigo Duran, assim, ele é ótimo. Com certeza, ele foi um marco na minha vida. Acho que a gente tem marcos professores verdade. Na nossa vida acadêmica, né? E ele, com certeza, foi um marco muito, muito bom. Que legal. Você participou de algum projeto de extensão? Algum projeto de pesquisa? Alguma apresentação em feira? Alguma coisa que você acha interessante ou não? No começo, eu acho que por uma forma mesmo de incentivar, tanto é que também era muito novo, né? O IF, a gente era meio não. A gente era obrigado a participar das feiras. Então, as feiras que o IF, eu acho que hoje não é mais assim, mas na época, assim, a gente, por exemplo, professor de física, fazia, dentro da matéria dele, a gente fazia um trabalho, tipo, isso primeiro ano. E aí, a gente tinha que fazer esse trabalho para apresentar na feira de ciências que o IF tem. Cada campus tem um nome, né? E aí, a gente ia lá e apresentava esse trabalho. Depois, aí tive essa primeira experiência, geralmente era em grupo, acho que eu apresentei 2 anos, esses trabalhos de ciência mesmo. E aí depois eu participei de um projeto que eu acho que existe até hoje lá na Nova Andradina, que era um museu itinerante. Uma vez no ano a gente montava uma barraquinha lá na praça central de Nova Andradina e anunciava, olha, dia 10, 11, 12 vai ter lá o mutirão de recolher lixo eletrônico. Aí as pessoas levavam, chegava lá de caminhonete, despejando tudo lá. Tipo assim, o que ela juntou o ano inteiro, ela despejava lá. Aí a gente fazia essa triagem, o que tava bom ainda pra uso, a gente separava pra fazer doação, o que não dava, a gente tirava as peças, então, porque, por exemplo, às vezes um computador em si só, ele não tá funcionando, mas o HD ainda funciona, às vezes o monitor é só dar um ajustezinho e ele funciona, então a gente fazia essa triagem. Quando tinha muito repetido, um pouco ia pro descarte e um pouco, alguns exemplares iam pra esse museu, que aí a gente fazia meio com a catalogação. E aí, lá, por exemplo, pra ver a história, ó, começou aqui, ia fazendo isso. Aí, mais ou menos nessa mesma linha, eu também participei de um outro projeto que era pra descarte de pilhas e baterias. Então, essa ficou professora de química, a gente ia nos mercados, essas lojas, essas coisas, porque tem uma legislação que fala que tem que ter ponto de coleta, né? Aí a gente ia lá perguntar se tem, se não tem, por que não tem? E aí... Dando orientação. Dá uma orientação. Se a gente trouxer, a gente pode deixar aqui. Então, assim, era... Você fez TCC no Instituto Federal? Como assim TCC Como assim TCC no ensino médio? Como é que foi essa experiência? Foi essa a minha reação, né? Primeiro que eu não sabia nem o que era TCC, né? Na hora que eu cheguei. Então, é uma experiência muito desafiadora, mas ao mesmo tempo muito boa. Porque foi o que eu disse, te prepara, né? Porque, por exemplo, na faculdade você não tem muita escolha. Na verdade, você não tem escolha nenhuma, você tem que fazer. Senão você não termina. E aí, no IF também era assim. Senão você não termina. Estágio obrigatório e TCC. Tipo assim, coisa de faculdade. Você tá se sentindo já, né? O universitário. Sim. Na época, a gente podia escolher se queria fazer em dupla ou sozinho. Individual, entendi. Aí eu fiz em dupla. Certo. O meu foi, inclusive, com a minha, então, cunhada hoje. Olha, que legal. E foi um desafio, assim, de todos os níveis. Primeiro, pra decidir o que ia fazer. Porque você quer fazer tudo e você quer fazer nada, né? Se você não sabe o que você vai fazer, aí se tá muito ou se tá pouco, se for suficiente e tal. E só que assim, os professores sempre ajudando, entende que eu vejo assim, parece que a missão do professor ele te coloca aquele terror assim no inicial pra te dar o tranco. Sim. Porque também se ele falar, não, é muito boa, de boinha, tranquila, você não vai fazer nada. Sim. Mas ele também tá ali de mão dada com você, te ajudando, e então foi difícil, mas dá pra fazer, assim. A primeira experiência foi boa. A gente fez um sistema para gerenciamento de recursos, projetores, ensalamento. Então, na época, tinha um problema
E, por exemplo, o professor pegava o projetor embaixo do braço e levava para a sala de aula. Só que é um recurso que tem um número limitado. Às vezes, o professor que estava na sala de aula precisava usar e o professor que estava fazendo o projeto tinha pegado antes dele. Porque, tipo assim, chegou 5 minutos antes. Mas a aula é prioridade em cima do projeto. Então, o que o sistema fez? Ele cadastrava todos os projetores, todos os laboratórios e salas de aula disponível, e o professor ia lá e agendava, olha, o dia, as aulas já ficava travada, e os professores agendavam, olha, hoje, na terceira aula da quinta-feira de manhã, eu preciso usar o projetor. Ele tá disponível? Tá, é o 4 que tá disponível. Aí ele ia fazer esse agendamento, ia lá no lugar que ele ficava e retirava. Olha, foi interessante. A gente fez isso. Aí... Buscando, isso que eu vejo também dos trabalhos, eles buscam, os professores orientam, claro, e vocês também têm desperta essa vontade de tentar resolver um problema ali, né? Sim. Detectou que tem um problema. Pô, vamos fazer um trabalho de conclusão aqui, qual a importância disso para priorizar as aulas, né? Que interessante esse projeto. Porque é legal, porque assim, ao longo do curso, a gente vai fazendo vários projetinhos. Então, por exemplo, no meu curso tinha lá o projeto para fazer a documentação do sistema, a disciplina que fazia o projeto de montar o sistema em si, a disciplina que fazia o banco de dados. Então, tinha várias disciplinas. Aí, quando você chega no TCC, você usa tudo. Que legal. Então, assim, a gente fez em dupla, a gente teve quase 200 páginas de projeto. Escrita, sério? Mas assim, não era só a escrita. A escrita mesmo deve ter umas 30. Mas o resto era documentação. Por quê? Porque a gente aprendeu, a gente ficou empolgado, o sistema era médio, assim. Então a gente queria fazer tudo. E aquilo ali foi agregando e foi uma experiência também. Então, eu vejo tudo que a gente aprendeu no curso, a gente aplicou no TCC. É bem interessante. E isso também eu fiz algo útil, né? É até legal, depois que eu já tinha saído, acho que uns 2 anos depois, veio um aluno que estava lá conversar com a gente, se ele podia usar o nosso TCC para referência e para continuar, que ele queria fazer algo semelhante, se ele podia pegar... Aí você fica até tipo assim, opa, sou importante. É bem, bem legal. Que bacana. Finalizando essa sua experiência do IF, o que você levou ali do IF para sua sequência de vida, fora isso que você já falou, né? Eu acho que essa parte burocrática acadêmica, o IF te prepara demais, né? Sim. E assim, eu acho que essa questão de saber aprender a estudar sozinho. Isso. Porque a faculdade... Você tem que ser muito autônomo, você tem que ser muito assim, o professor vai lá, ele dá aula e tal, só que ele vai lá, ele te passa um trabalho pra você fazer, que ele falou na aula, mas ele não necessariamente aprofundou, e aí você tem que se desenvolver. E essa questão de você saber procurar, de você querer procurar mais, é treino. Ninguém aprende, assim, ninguém nasce sabendo. Você tem que... E isso o IF, ele exercita muito. Questão também de fazer trabalho nas normas. Por exemplo, eu tive uma experiência na faculdade, primeiro semestre da faculdade, primeiro ano. A gente foi fazer um trabalho em grupo, o abençoado foi lá e me trouxe um Wikipédia como referência. Eu falei, ninguém te falou que isso não pode? Porque a gente, na faculdade, ainda não tinha a disciplina que fala, né, dessas normas e tal. Sim. E eu já tinha tido no IF. Já sabia, então, assim, pra você era algo pra mim simples. Já era óbvio, já era simples. Porque eu já tinha apanhado antes por causa disso. E da questão, assim, eu não acho que a oratória, a minha oratória, a minha, assim, apresentação seja melhor. É uma coisa que eu preciso melhorar. Mas 100% de certeza que quando eu saí do IF foi melhor. Já tava melhor. E aí, na faculdade, eu consegui ir aprimorando. Tanto é que eu acho que o TCC, pra mim, pelo menos, a pior parte, entre aspas, não é o fazer, é o apresentar. Então, assim, eu lembro que como eu comentei, no IF, a gente tinha um problema de chuva. Quando chovia, não dava meio que pra entrar lá, era difícil. O que aconteceu? No dia da minha apresentação do TCC... Foi um desses dias chuvosos. Nossa. E aí, o que eles fizeram? Pediram a UFMS emprestada
lá, tipo, um dia lá, eles conversaram e falaram, não, com a UFMS a gente precisa fazer umas apresentações de trabalho e tal, e não pode passar de hoje, tava acabando o semestre, e esse povo precisa se formar e tal. A UFMS falou, não, pode ser. A gente foi pra UFMS no dia da apresentação, no auditório. Tipo assim, olha, eu tava preparada pra uma apresentação, como tinha sido nos outros anos, uma sala de aula, sei lá, ali, no máximo 10 pessoas. Cheguei lá, praticamente, todo mundo do curso de informática tava lá. Um auditório, sei lá, tinha umas 100 pessoas. E aí, na banca, assim, na frente, os avaliadores e tal. Aquilo já não suadou, né? Já gelou. Com microfone, assim, sabe? Caramba, então, assim, foi uma experiência também meio, na hora, tensa, né? Mas também que ajudou muito. Aí, na minha faculdade também, quando eu fiz, foi num auditório também, mas assim, foi tenso. Mas eu já tinha feito aquilo uma vez, então... Essas primeiras experiências que edificam muito, eu devo muito, muito ao EF. E ele forma também essa questão, a experiência que eu tiro, assim, hoje olhando, tanto o acadêmico, com certeza, só que de pessoa, humano também. Formação humana, porque né? essa dificuldade, às vezes, tenho que ficar o dia inteiro, como que eu vou fazer? Tenho que levar uma marmita. Não, hoje eu preciso me comprometer pra ficar à tarde pra estudar, porque eu preciso passar nessa disciplina. Ou eu vou ficar à tarde porque eu vou fazer um projeto. Isso também vai formando responsabilidade, vai te dando um caráter, vai te dando um preview da vida. Porque é isso, forma mesmo pra vida. Hoje você é técnico em informática pra internet formada no IF, certo? Isso. Pra internet não. Não, pra internet não. Só técnica em informática. Técnica em informática formada no IF. E aí você resolveu verticalizar. E aí você foi para sistema de informação. Como que foi essa escolha sua ao sair do IF? Você falou, não, eu quero continuar mesmo nessa área, eu gostei. Ou falou, vou fazer essa área mesmo, foi meio que tinha, ou você decidiu fazer isso? Não, eu decidi. Quando eu entrei no IF, como eu disse, eu não sabia nem o que era. Eu só queria para uma escola diferente, adolescente. Sim. Só que depois daquela minha experiência de quase desistir, não dá, e ter ali aquele apoio, aquele incentivo, eu me apaixonei realmente. Então, pela área, né? Então, então, assim, quando eu tava no final, eu já sabia que eu queria continuar. Que legal. Assim, quando eu tava terminando o curso. A partir ali do segundo ano, eu já sabia, não, é isso aqui que eu quero fazer. Eu quero fazer, tipo, um sistema na facilidade que aquele professor ali me ensina, entendeu? Então, foi uma área que me fascinou mesmo. Eu acho que... Eu até falo que eu acho que se eu tivesse feito o ensino médio regular, eu não sei o que eu teria feito de faculdade. Eu provavelmente teria feito alguma coisa que estaria disponível, mas assim, eu não com essa certeza. E aí, até hoje, assim, eu gosto muito. Então, o IF me ajudou mesmo a descobrir que era isso que eu queria. Foi uma escolha consciente. Mas, assim, eu tive muitos... Você comentou que é uma escolha e fica muito aberto mesmo, né? Porque é uma experiência que você tem que ninguém vai te tirar. Sim. Só que eu tenho colegas que foram para medicina, eu tenho colegas que foram para engenharia, para arquitetura. Tanto eu tenho colegas que também seguiram na área. Então, e trabalham hoje em multinacionais. Então... Tem a minha cunhada, por exemplo, ela também seguiu na área, verticalizou e hoje é doutora, professora. Que legal. Então, assim, é um pontapé inicial que realmente faz a diferença. Sabe que quando eu ingressei no mestrado, eu tinha um pouco dessa dúvida com relação ao papel das instituições federais. Poxa, a gente está formando um técnico em informática, e ele tá indo pra medicina. O que tem a ver, pô, né? Tá indo pra relações, tipo assim, relações internacionais, tá indo pra alguma coisa. E pra algum outro time, pra licenciatura, entendeu? Então, dava a impressão pra mim, antes, que os recursos públicos estavam sendo utilizados de maneira errada. Poxa, tô formando um técnico, tô entregando pro mundo do trabalho. E aí o técnico vai fazer outra coisa, né? Mas depois que você estuda as bases da nossa educação, você vê que o objetivo é realmente esse. É preparar o cara num ponto tal que ele vai estar apto para trabalhar como técnico de informática, no seu caso, ou se ele quiser ser médico, advogado, ou outra qualquer profissão, ele
também estará preparado e não necessariamente os recursos foram usados de maneira errada. Pelo contrário, você formou um profissional, falou, ó, se você quiser seguir essa carreira, você segue, se não, pode fazer o que você quiser, que você está preparado. Nós preparamos você para a vida. Então é muito interessante esse conceito, né? Eu acho que isso, quando acontece isso, de você ter várias escolhas diferentes do caminho, digamos, natural do curso, é onde a educação realmente, ela mostra, ela imprime aquela famosa frase, que a educação te dá escolha. Sim, sim. Né? E eu acho que hoje é muito importante você ter escolhas. Claro. Porque tem muita gente que não tem acesso à educação e por isso não tem escolhas. É uma coisa, assim, muito importante que o IF proporciona. Nesse nível profissional, nesse nível... O aluno tá ali terminando o curso, ele já sabe que ele não quer continuar. Aí você tem projetos para ajudar no Enem, para ajudar em vestibular, sim, então é bem interessante. Bem interessante essa linha. E aí você estava me contando que você saiu do Instituto Federal, trabalhou 4 meses ali lá na sua cidade. Na cidade. E aí depois você foi fazer faculdade. Foi assim... Nova Andradina tem, como é relativamente perto daqui de Dourados, tem um ônibus que vai e volta todo dia e traz os estudantes para a faculdade. É 180, 190 quilômetros. Nossa, vem todo dia? Vem e volta todo dia. Eles saem de lá 4 horas da tarde, chega aqui perto das 7, né, que é o horário que começa as aulas, e voltam até chega lá 3 horas da manhã. Às vezes eu ia de carona com eles e tal. Então, assim, na época, a minha intenção era continuar trabalhando, porque eu fiz um curso noturno, continuar trabalhando nessa empresa e fazer essa peregrinação. Só que a empresa não achou interessante. Assim, pra mim seria extremamente corrida. Eu ia sair literalmente no horário que eu saía 4 horas. Eu saía 5, eu ia ter que fazer um acordo, menos horário de almoço e tal. Mas aí a empresa achou que não era interessante pra eles. E aí, eles me desligaram em janeiro. E aí, em fevereiro, eu mudei pra cá. Aí eu pensei, já que eu não tenho emprego mesmo, o que eu fiz? Peguei o dinheirinho da minha rescisão. Minha mãe e meus pais não tinham exatamente muita condição pra me manter, mas tinham pra me ajudar. Eles falaram, então, vai, estuda e arruma um emprego lá. Eu vim... comecei a faculdade em fevereiro, e aí em março, abril, em março eu acho, já foi bem rápido, eu consegui um estágio remunerado na prefeitura. Olha, que interessante. No setor de tecnologia da informação. Aí eu trabalhava 6 horas, direto lá, então das 7 a 1, e aí à tarde eu ficava meio livre, assim, pra fazer coisa da faculdade, e aí estudava à noite. E aí eu fiquei lá na prefeitura nesse estágio 1 ano e meio. 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Aí, assim, tava acabando meu contrato, porque estágio no máximo 2 anos. Sim. Aí, nesse meio tempo, foi quando surgiu o concurso do IF. Isso em 2016, por aí? Isso em 2016, no meio do ano de 2016. Meio assim, setembro, mais ou menos. Aí, eu falei assim, na verdade, assim, eu nem fiz porque eu queria, assim, surgiu o edital e aí a minha mãe é concursada. Ela falou assim, Ingrid, essa é a sua chance, vai lá, faz. Eu falei, não, mãe, mas eu não dou conta, não sei. Não, dá sim, você já tá estudando, você vai, pega, estuda o tempo que você tem. Aí foi, eu já tava assim, eu tinha muito fresco na cabeça que eu tinha acabado de terminar o IF, eu continuei já em seguida a faculdade, então a parte técnica ali já tava muito fresca na minha cabeça. Dei mais uma estudada na parte português, legislação e tal, e fui pra fazer o concurso. Foi até um desafio, porque tem até uma história assim, não sei como que... foi Deus que falou assim, não, você vai fazer. Você vai fazer. Porque eu no dia, era longe, eu morava no centro, e foi lá na UFGD. Só que era um domingo, então não tinha ônibus. E eu andava de ônibus naquela época. Aí tinha um colega meu da faculdade que ia fazer também. Ele falou assim, não, eu já te dou uma carona. Eu falei, beleza, vou pegar emprestado uma moto. Nossa! Pra te dar uma carona. Pra ir te dar uma carona. Falei, não, beleza. Segurei na mão de Deus, né? Falei, vou. Só que chegou no dia, tipo, a prova era começar 8 horas da manhã, tinha que estar lá às 7. E ele falou assim, eu passo na sua casa às 6:30.
6h20, 6h30. Eu falei, beleza. Fechou. Me arrumei e tal, 6 horas, tava pronta, ansiosa, né? Porque não posso perder hora. E aí, mandei mensagem, nada. Não visualizava, nem respondia. Ligava, nada. Pensa, liguei. E o menino tinha dormido. Gente. Sei lá, tinha saído no dia anterior, tinha dormido e não acordava. E eu liguei. Aí, sim, já tava dando 6h30, eu tava lá na frente, ligando desesperada pra ele, na frente de casa, e ele não atendia, então atendia. Aí, tem uma hora que eu desisti, eu falei assim, não vai dar. Aí, atendeu. A hora que eu tava desistindo, eu falei, é a última vez, eu vou voltar a dormir. A hora que a última vez ele atendeu. Ai, Ingrid, perdi a hora, tô indo. Foi. Veio, mas pensa que ele deu uma pau nessa bis. Sério? Senhor do céu, foi assim. Foi quase que não chega vivo. Quase que não chega vivo. Foi o anjo da guarda foi lá segurando na minha mão, porque foi um pau, chegou. Aí entramos desbaforidos pra dentro dessa sala, fiz o hambúrguer. Só que eu fiz e esqueci. Assim, esqueci. No outro dia eu corrigi, tinha lá acertado um tanto lá. Um percentual, falou, beleza. Classificar, tinha acertado acho que uns 60%, 70%, mas você falou assim, não vai dar não. Esqueci, segui minha vida. Nesse meio tempo, e tava acabando meu contrato lá na prefeitura, eu arrumei um estágio numa empresa de desenvolvimento. E entrei e continuei a vida. Trabalhando lá. Aí, de repente, começo de dezembro desse mesmo ano, 2016, eu fui e recebi um e-mail. E você nem tava acompanhando nada? Eu nem tava acompanhando. Mentira. Não, eu tinha esquecido. Ficou o curso, nem tipo, eu tinha esquecido desse, não tava pretendendo fazer outro, que eu tava nessa... Hoje mudou, né, Ingrid? Hoje mudou. Hoje, se você abrir minhas navegações, só tem acompanhamento de concurso. F5. Aí, eu fui, fiz... Abri meu e-mail, porque eu tinha o costume de chegar na empresa, abri o e-mail, abri o meu e-mail pessoal numa aba e o e-mail da empresa na outra. E aí tava lá um e-mail do IF, convocando, aí falando se você foi convocada, se você tiver interesse em assumir a vaga, preencha esse documento. Se eu não me engano, isso era uma segunda-feira. Gente. Se você tiver interesse em preencher, você preenche esse documento, assina, manda, escaneia pra gente e depois você manda o físico. Aí eu fiquei meio assim, eu não tinha reação. Aí eu não sabia. Eu não sabia se aquilo era verdade, porque eu não podia falar na sala, porque vai que meu patrão já me manda embora antes de ser verdade. Eu não sabia nada. Aí chegou na hora do almoço, e eu ia embora pra casa, eu morava pertinho desse lugar, eu ia de a pé. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tenho uma boa notícia e uma não tão boa. Aí ela, o quê? Eu falei assim, olha, eu recebi um e-mail e disse que eu passei no concurso do IF. Aí ela, ai, parabéns, isso aqui. Falei, mas eu não sei se é verdade. E eu preciso enviar um documento. Mas eu não tenho 1 centavo. Como que eu vou enviar esse documento pelo Sedex? R$20 pra enviar uma folha. Aí ela, não, nós dá um jeito, nós arrumamos esse dinheiro, isso aí não é problema. Mas parabéns, você quer dizer que tal, que você tem que fazer. Aí, na hora que minha ficha, eu falei, então foi. Aí fui atrás do documento e tal e coisa. Aí fui contar pro meu patrão, né? Que eu falei assim, olha, eu vou ficar mais esse mês, mas aí não dá mais, eu passei no concurso e tal. Aí foi uma reação meio assim, parabéns, mas tá bom. Aí, depois daquele dia foi meio assim, eu fiquei lá que nem uma vara de planta, porque... pessoal... só me cumprir horário, porque ele não me dava mais nada, porque eu não ia terminar, não sei o que. Aí fiz tudo, isso foi no começo de dezembro, eu tomei posse no começo de janeiro, e aí, no dia 17 de janeiro de 2017, caramba, eu entrei em exercício aqui no Campos Dourados. E foi muito, assim, também bom, porque aí, uma das minhas preocupações, quando eu recebi o primeiro e-mail, foi, tá bom, eu passei, mas pra onde? Porque eu poderia, as minhas 2 opções eram aqui, ou eu teria que voltar pra Nova Andradina e aí ficar indo e voltando. Na minha cabeça, hoje eu sei que eu poderia transferir esse curso pra outro lugar e tal, mas naquela hora, naquele momento eu não pensei.
Aí eu coloquei a minha primeira opção Dourado, a segunda opção Nova Andradina. Ali você não tinha, você tava você não tinha concluído a sua faculdade ainda, né? Não, eu não tinha concluído, eu tava começando o terceiro ano. O terceiro ano. São 4 anos? São 4 anos. Então aí eu fiquei naquilo ali, mas aí deu certo que a vaga que tinha era pra cá, então tipo, não precisei mudar de cidade de novo, nada, né, foi tudo certo. Que legal, que legal. Eu lembro quando você chegou no IF, eu já estava lá. e aí eu olhei você assim e falei, nossa, que menina novinha, né, cara? Já, que legal, né? E eu achava assim, pô, mas já terminou a faculdade? Pô, ainda não, tal. Não, era ex-aluna do IF. Eu falei, então tá preparada, né? Tá. Tava... Aí... É o papel do IF, assim, de novo, né? Ele me preparou na parte acadêmica, né? Do curso técnico e tudo. Me levou pra faculdade, comecei... E aí, quando eu entrei, de novo, era basicamente a primeira experiência de trabalho. Sim. Porque a primeira foi muito, muito curta. Curta, né? E eu era supervisionada ali, do lado. Era literalmente, eu tava sentada aqui e meu chefe tava sentado do meu lado. Porque era uma bancada. Uma bancada, assim, era pequenininho. E ali, a gente, com certeza, eu tive todo o apoio da reitoria, só que era eu. Eu tinha... E e era um cenário que não tinha ninguém antes de mim. O apoio que eles tinham era do técnico de laboratório, mas também que tinha acabado de chegar, então assim, tava meio que um caos. Tinha que arrumar a casa primeiro pra depois começar a trabalhar. É aquela questão que eu falei de aprender a procurar, aprender a tentar primeiro, foi importante de novo. Porque assim, você não saber não é problema. Não, claro. E você não conseguir também não é problema. Só que você precisa, pelo menos, tentar antes. Então, eu falo assim, olha, pra você chegar... No meu caso, eu tinha o pessoal lá da rede que me ajudava. Chegar e falar assim, ó... Eu não sei isso aqui, mas olha, eu consegui chegar até aqui. Você poderia me ajudar? Eles me ajudavam, eu não tenho o que reclamar. Assim, foi um suporte... Com certeza, assim, eles eu teria demorado muito mais pra conseguir fazer o que eu fiz. E aí, depois, você vai pegando o ritmo e tal, vai assentando, aí vai entrando numa rotina, assim, que eu comecei a ter controle das coisas. Então, assim, hoje, técnico em tecnologia da informação, quase 8 anos. 8 anos. 8 anos. Trabalhando ali no Instituto Federal, claro, já vivenciou de tudo ali, já já gabaritou ali os usuários, o sistema e tal, e agora você tá numa luta de fazer outros concursos, de estudar para outros concursos, de mudar de área, o que você pensa nisso? A questão financeira talvez seja o que a gente busca, né? Eu falo a gente porque a gente estuda para concurso e a gente tem por mais que o IF seja maravilhoso, trabalho e tal, mas o servidor, quanto mais você estuda, você vê que tem possibilidade de alcançar cargos melhores, né? Sim. Qual que é, nessa seu estudo de concurso, faz quanto tempo que você está estudando? Qual o resultado que você alcançou aí, tá mais próximo? O que você acha? Então, eu almejo esse novo cargo, principalmente pra dar esse gap, né? Porque agora meu cargo atualmente é de ensino médio técnico e eu já tenho a graduação, então, por questão financeira mesmo. Claro. Assim, esse reconhecimento profissional é importante, mas o reconhecimento financeiro também é muito importante. Venho fazendo concursos, atualmente eu tô na lista de 2 do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Analista. E no Tribunal de Justiça também do Mato Grosso do Sul. Olha que legal. Aí eu fiquei ali na lista. Vamos ver se vai dar. Mas assim, meu sonho é conseguir passar num desses tribunal. E depois, talvez, num futuro, tentar um para auditor fiscal. Ah, entendi. Se fosse assim, você falar pra mim. Seu objetivo. Qual é o objetivo final? A médio prazo ali. Assim, eu queria fazer um auditor fiscal na área de TI. Auditor fiscal na área de TI? Porque tem as especializações. Tem? É nichado assim? Tem. Dessa vida de concurseira sua aí, você tem alguma dica, assim, que alguém que tá querendo estudar para concurso,
tá querendo seguir esse caminho que você trilhou aí, alguma dica que você poderia dar, assim, para concurseiro aí? Ou para alguém que tá querendo entrar na vida de concurso, né? Olha, eu acho que a teoria é muito importante. Só que, pra mim, o que mais dá resultado, tanto é que foi o que mais deu resultado nesses últimos 2 aprovações que eu tive. Até esqueci de comentar que eu também, nessa minha vibe de fazer esquecer, porque isso é uma coisa que eu tenho que melhorar, eu acho que não tô sendo concurseira 100%, eu passei também no concurso da prefeitura que teve aqui de Dourados. Você acredita que eu ia falar isso agora? Eu falei, Ingrid, mas você passou no concurso da prefeitura de Dourados. Em 4º lugar. Que legal. Só que aí, eu esqueci da prova de títulos e aí não fui chamada. Tipo assim, não fui chamada, mas só uma menção. Sim. Mas não tinha muita diferença, era uma diferença significativa de salário, não era algo que você estava buscando. Você fez, né? Tipo, no seu cargo agora, né? Pro cargo da prefeitura, acho que era uma diferença... Era muito pouca, né? E tinha que avaliar se você iria mesmo ou não. No momento, assim, eu achei que não valia a pena. Então, eu fiz essa avaliação. Mas foi uma experiência. Eu acho que, primeira coisa, concurso, você tem que fazer prova. Você tem que fazer prova pra você... Porque uma coisa é você estudar e fazer questão em casa, outra coisa é você estar lá na hora e fazer na pressão e fazer lá. O relógio tá contando e você... Aquela pressão ali te ajuda a entender o que é e pra você melhorar. E também a questão de fazer questão. Eu acho assim, se você fosse pra me dar uma dica, se você estudar para concurso no mínimo 50% de teoria e 50% do tempo de questão. Porque a teoria, se você ficar só lendo, você vai ter que ler muita coisa e você não vai conseguir absorver tudo. Porque leitura passiva não adianta muito, você tem que pôr na prática. Porque no concurso, é diferente das provas, por exemplo, da escola, que às vezes o professor te ensina, sei lá, o que foi a Revolução Francesa. Resuma em 5 linhas. Você tá estudando aquilo e você vai lá e escreve. Não, ele não vai te perguntar isso. Ele vai colocar um conceito-chave e vai num contexto onde você tem que identificar qual é o conceito que ele tá falando para depois pensar na resposta. E isso é prática. Você conseguir fazer essa interpretação e para você entender o que a pergunta tá querendo dizer e conseguir responder certo. E mais especificamente para alguém da área de TI, o que eu percebi na minha experiência a parte específica é muito importante. Só que ela é muito abrangente. Então, assim, se fosse me entregar o ouro, eu estudo. Você não pode focar só na área específica. Concurso público é legislação. Então, um diferencial que às vezes o pessoal das áreas específicas, não só a TI, todas as áreas específicas, às vezes o pessoal acha que lei é só para quem tá fazendo direito. E não, você tem que estudar lei e você tem que estudar português. Ou você tem que ser muito bom já e saber. Porque, assim, numa prova, 10 perguntas é português. É muito, né? Então, assim, numa prova de 50 perguntas, 10 é português, e você vai negligenciar português. Então, assim, estuda a parte específica, sim, porque geralmente é a maior parte da prova, só que estuda também essas partes mais gerais. Português, legislação, raciocínio lógico, porque elas vão te dar um bom avanço, eles vão te jogar bem pra cima na classificação. Que legal. Ô Ingrid, muito obrigado por ter compartilhado com a gente aqui essa sua experiência, né? Você é uma amiga muito querida, a gente você sempre tá nos meus aniversários, né? Eu sempre faço questão de chamá-la, muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final, que você quisesse, fica aberto aí, pode falar o que você quiser. Olha, eu acho assim, eu já comentei, mais para reforçar, eu sou muito grata ao IF, porque
eu tava ali naquela transição ali, escolher o que eu ia fazer pra vida, porque é um momento que eu acho que todo adolescente ali entrou no ensino médio, toda pessoa, ela fica ali, e hoje ainda que a gente tem uma pressão muito maior, tem que fazer faculdade, antes não tinha muito, mas hoje tem muito isso. O IF me deu essa luz e me mostrou pra qual caminho seguir, então... E me formou mesmo, me ajudou nessa caminhada. E assim, se Deus quiser, eu vou conseguir essa próxima aprovação, mas com certeza vai ser com gratidão de ter crescido como pessoa e como profissional e tá sempre... A educação é o que move a gente, é o que... Com a educação, já é difícil. É verdade. Então, se você vai negligenciar, a educação já fica... Vai ficar mais difícil ainda. E como que a educação, ela abre portas, né? Abre caminhos, abre possibilidades. Você pode mudar a rota, você, enfim, pode ter uma vida menos sofrível, né? E também quando eu falo educação, eu acho que é importante frisar que, assim, é muito importante essa educação formal, mas essa educação, não sei se é formal a palavra, mas assim, essa educação por trás, esse buscar estudar, como você falou, ela é muito importante também, no sentido assim, da gente precisa gostar de estudar. Isso. A gente precisa gostar de ler. E eu tenho até uma experiência assim, que eu não gostava de ler. Eu era aquela pessoa que, eu saí do 9º ano, e aí a gente geralmente tinha aqueles livros obrigatórios, né, de português e tal. E aquilo era um calvário pra mim. Eu não gostava. E aí, quando eu entrei no IF, eu conheci uns colegas, eles me apresentaram, tipo, livros de outro... Porque a gente não tem só livro didático, livro, tipo assim, clássico. Claro. E eles me apresentaram, tipo, outros livros, com outra linguagem, com outra experiência. E hoje eu sou apaixonada por ler. Nossa. E assim... É uma construção que, às vezes, se você não ficar ali... No começo, tudo é incômodo. Sim. Tudo dói. Porque é melhor você tá assistindo a Netflix do que você tá com um PDF na mão. E hoje com os rios, né? Vai passando, aquela dopamina ali alta. Na hora que você vê, já passou 2 horas. Você fala, meu Deus do céu, não fiz nada. O tempo voa. Só que vale a pena. É difícil olhar pro longo prazo. Porque a gente não nosso cérebro não tá programado pra isso. Verdade. Mas vale a pena. Minha querida, muito obrigado, tá? Obrigada. Valeu.